Dar um pulinho no sul da ilha, a ressaca destruiu embarcações, infelizmente, atingiu restaurantes, residências. No Pântano do Sul é onde está o Alexandre Mendonça, ele vai trazer esses detalhes ao vivo. Conta mais, Xande. Pois é, Polito, olha, pelo menos 5 restaurantes tiveram toda a sua parte de deck frontal, né, atingidas, algumas até realmente destruídas. Nesse momento a gente percebe que o vento aqui ainda está bastante forte, a maré ainda está um pouco alta, né, um pouco acima do normal, evidentemente, mas ela deve subir mais agora no finzinho da tarde, por volta de 5 horas da tarde, alcançando picos aí um pouco mais tarde também. E para você ter ideia, né, do alvoroço que foi aqui, o pessoal, os pescadores trazendo as suas embarcações, olha só, aqui na Avenida Geral, que chega aqui até a praia do Pântano do Sul, várias embarcações, o pessoal ali, ó, trazendo, né, as suas embarcações para cá justamente para protegê-las da água e não causarem mais nenhum transtorno. Claro que do alto a gente consegue perceber que a maré realmente chegou muito perto dos restaurantes, vários deles realmente atingidos. A gente está até aqui com a Defesa Civil, o diretor de operações da Defesa Civil de Floripa, Alexandre Vieira, obrigado pela tua participação. Quer dizer que já pela madrugada é que a coisa começou a ficar complicada para o pessoal aqui do Pântano, né? Exatamente. Nós estamos aí sob a influência de um ciclone tropical que está passando pela costa catarinense e com isso um mar muito agitado, com ondas aí acima de 4 metros de altura, né? E com rajadas de vento aí superando 80 km por hora aqui na capital. Nesse momento nós temos com rajadas aí de 50 a 70 km por hora e aquela brisa de 30 a 40. Né? Nós tivemos maré alta aqui nessa madrugada, com pico aí de 1,76, que é um dos maiores aqui desse ano, né? Aqui no 1,76 m? 1,76 m. Ali no Rio Tavares, atenção especial na EC405. Ali acabou afetando toda aquela região na Avenida da Saudade, na SC 401, sentido norte, lá perto do cemitério de Itacorobi, assim como ali na saída da ponte Pedro Ivo, ali onde tem a Casan, a estação da Casan. Mas o Rio Tavares ali acabou danificando mais eletrodoméstico, mais casas, danificando, atrapalhando muito o trânsito, né, e acabou prejudicando toda aquela região. Você falou até, a gente estava conversando aqui antes, que essa lâmina d'água ali no Rio Tavares, ela quando chega a 1,10 m, por exemplo, já fica com uma lâmina d'água de 10 centímetros. E agora deu 76 centímetros, foi isso? Eu venho acompanhando e monitorando ali há mais de 4 anos, ali monitorando 5 anos ali naquela região, através do prefeito, a prefeitura, né, ordenou que a gente fizesse o monitoramento. E eu venho ali, quando bate 1 metro, ela está certinha com o asfalto. 1,10 m, 10 centímetros, acaba ficando aí meia faixa com a poça d'água. E essa noite aí bateu ali 1,76 m, a quase 80 centímetros, né, aí nas portas do carro aí, acima do asfalto. Com isso acaba atrapalhando toda aquela região. E a gente viu também que o Morro das Pedras, ali a parte da areia, a água chegou realmente bem perto ali também das casas, residências, e o banco de areia chegou a afundar, né? A maré, né, acaba danificando, né, tanto aqui no sul da ilha, que como o vento é de sudoeste-sul, acaba danificando a parte sul da ilha aqui, que é o Pântano do Sul, onde houve danos aqui em 5 decks, como tu falou, 5 decks aqui que acabaram sendo interditados de forma temporária. Os restaurantes podem funcionar, né, porque a parte interna não danificou. E ali no Morro das Pedras danificou um posto de salva-vida e lavando toda aquela orla da praia. Temos ainda a previsão para o final da tarde e início da noite? Hoje, por volta de 17h15, o nosso pico da maré, porém pode estender até 8, 9 horas da noite. Agora a avaliação dos prejuízos também em toda Florianópolis e toda a região sul aqui de Floripa, né? Estamos aí fazendo o levantamento. Teve um senhor aqui que perdeu 5 redes com mais ou menos 45 braços. É um prejuízo enorme para esse pescador. E aqui os restaurantes também, né? Tudo isso ainda a prefeitura pode até ajudar depois? Acaba afetando, né, no movimento, porque o acesso acaba prejudicando, como o senhor viu aqui na rua Abelardo aqui, que está todos os barcos aí, as redes estão acima, então acaba danificando e acaba aí projetando e danos, né, em toda a orla da praia do Pântano do Sul. Maravilha. Alexandre Vieira, diretor de operações aqui da Defesa Civil de Florianópolis, obrigado pela tua participação. Fique então alerta, né? Finalzinho da tarde, volta de 5h15, a maré volta a subir e ainda tem previsão para maré alta amanhã também. A gente vai ficar, claro, monitorando para trazer essas informações para vocês. Volto contigo, Polito. Obrigado, Xande.
Nossa, me dá mais imagens aí que realmente a situação é muito difícil, né? Os nossos pescadores, a nossa comunidade local, está acostumada. Independente disso, é muito doído, né? Quando de repente você está em casa e recebe a informação pela previsão, aqui a Bárbara entra no Balanço Geral e fala, olha gente, se prepare, amanhã ondas de até 5 metros de altura. Pô, imagina, você tem uma casa próxima do mar, você tem um comércio ali, um restaurante, muitos deles conhecidíssimos, né? Você tem embarcações atracadas na margem, você fica muito preocupado. Quando a madrugada vem, em que tudo se confirma, é aquela correria, em muitos casos até pânico, porque é tudo que essas famílias têm. Pô, se um cara desse perde um ou dois barcos, perde uma baleira como essa, ele perde uma safra inteira. É prejuízo danado. Barco caro, muitas vezes que não pode nem sofrer manutenção, porque são embarcações muito antigas, que resistem, né, a um longo tempo. E aí quando você tem então sua casa invadida, ou seu rancho invadido, é prejuízo certo. As redes são caríssimas, difíceis de serem feitas, né? Às vezes consome e destrói produtos eletrônicos. Muita gente agiu de forma preventiva, retirou aquilo de mais valor que estava exposto à margem da praia. Mas muitos não conseguiram, né? E acabaram sendo surpreendidos, ou porque não viram os noticiários, ou porque não estavam atentos às notícias, ou porque a comunidade local não conseguiu se comunicar. Mas dá uma dor no peito de ver a destruição que causa essa ação, que é uma ação natural, né, do nosso planeta. Mesmo de costume e acostumados que estamos a lidar com isso eventualmente ao longo do ano, por ações da Lua, por questões da gravidade, ou até por questões do próprio clima conectados, por exemplo, com o ciclone que está aqui na nossa costa, é difícil, né? É difícil. Eu vejo essa imagem do drone, sabe qual que é a imagem que vem à minha cabeça imediatamente? Daquele sufoco que vivemos no Morro das Pedras, onde foi uma situação extremamente parecida, em que as ondas começaram a engolir parte das dunas, da areia, e consequentemente engolir as casas que estão ali, e foi aquela correria, começaram a construir decks, colocaram as paliçadas, e mesmo assim a destruição foi inevitável em alguns pontos especificamente, com condenação até de 2 ou 3 casas, não me falha a memória, que depois tiveram que fazer um grande fortalecimento, né, daquela estrutura que ficou completamente destruída. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações sobre isso também e até a central do tempo para sinalizar se continua ou não continua, se vai ser persistente hoje, amanhã, se dura até o fim de semana. A Bárbara vai trazer esses detalhes, porque